Não, eu vou contar essa história e depois eu falo da nossa resenha no off, né? E aí, quando eu comecei a ganhar medalha... E o mais legal, meninos, em 98, minha primeira competição foi aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda morava em Natal, né? Ali no bairro de São Cristóvão, no Pedro II. Minha primeira competição, Campeonato Brasileiro, 50 metros nado livre, eu na raia 5, o atleta, o recordista brasileiro daquela prova na 4, e um monte de atletas do meu lado, eu com um cagaço gigantesco, nervoso, olhava para um lado, olhava para o outro, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Aí beleza, 50 metros livre, o juiz dá a partida, todo mundo pula na água, e aí eu começo a nadar, e no meio da piscina vem aquela curiosidade, caramba, qual posição eu estou? E aí eu olho por baixo d'água, eu olhando para um lado, olhei para o outro, e aí eu não vi ninguém. Aí pintou aquele pensamento, caraca, estou em último lugar, maluco. Depois de pensar, ficar triste pra caramba, aí eu falei, importante é competir e continuei, né? Beleza, mas com aquele pensamento de último lugar, já bem desmotivado. Aí eu chego, bato, olho para um lado, olho para o outro, não tinha ninguém, a galera estava chegando. Que não tinha retrovisora? Verdade, não tem retrovisor. Caraca, que maneiro. Então quer dizer que seu tempo podia ser até melhor. Porque se você imaginasse que estava na frente. Se não desse aquela frustração. Isso por aí. isso que eu aprendi, meninos, uma lição muito importante. Só quem morre de véspera é peru no Natal. É isso. E outra história interessante, a escola de natação que eu comecei, meninos, chama-se Tutubarão. E aí no making off, a gente falou, não, eu vou contar essa história e depois eu falo da nossa resenha no off, né? E aí, quando eu comecei a ganhar medalhas, já era o Clodoaldo Silva, vim morar aqui no Rio de Janeiro em 2005, um jornal escrito veio me entrevistar, né, para saber a minha vinda aqui para o Rio, onde eu ia treinar, o que ia fazer, e aí começamos um bate-papo. E a primeira pergunta do jornalista, Clodô, qual escola de natação que você começou? Tutubarão. Beleza. E aí, papo vem, papo vai, uma hora depois, né? Clodô, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual foi o nome da escola mesmo de natação que você começou? Tutubarão. É Tutubarão? É que eu achei que você era gago. Não sou gago, pessoal. Não tenho nada contra, mas não sou gago. Essa é a do gago que você ia contar. Essa é a do gago que a gente tava aqui no off. Essa é boa. Eu tô ligado. Bom, mas olha que legal que eu tô pensando aqui, você contando a história, Clodô. Como é que, quando você chegou em casa e contou para sua mãe que ia fazer parte da equipe de natação paralímpica do Rio Grande do Norte? Como é que foi, cara? Eu passei uma semana, Anselmo e Fernandão, para contar para minha mãe. Por quê? Porque eu fazia a fisioterapia, fazia a reabilitação e era algo só para qualidade de vida. Quando eu entrei na equipe, cara, fazia musculação, treinava e nadava pra caramba. Então, nos primeiros dias, eu cheguei tão quebrado, que eu ficava imaginando, será que eu vou no dia seguinte? Tu não sabia se ia voltar. E aí você não queria decepcionar a sua mãe. Isso aí. Então, eu não tinha certeza se eu ia continuar. Cara, será que eu vou aguentar tudo isso? Então, falando só com o Fernandão, que somos os atletas aqui, o Anselmo não, né? O Anselmo é atleta de tiro, sabia disso? Que ele pratica tiro. Tiro esportivo? Tiro esportivo? Então, tem que ter cuidado. Até porque ele vai tentar acertar, vai acertar você aqui. Ele é largo pra caralho. É ruim, Caraca, já tá premeditando. Então, eu não tinha muita certeza, meninos, se eu ia querer. Aí, depois de uma semana que as dores diminuíram, aí eu falei, agora eu vou, né? E aí, falando para minha mãe e para meus irmãos, e eles sempre me deram a força total para o que eu quisesse fazer, né? Então, por isso que eu sempre falo que minha mãe é minha grande ídola. E meus irmãos também. Por quê? Porque eu sou a única pessoa com deficiência, mas eles nunca me trataram como deficiente, como coitadinho. E sempre quando eu chegava, mãe, quero fazer isso.
vai lá e faz. E até na infância e adolescência, o que eu aprendi muito com meus familiares? Quando eu queria fazer algo e muitas vezes eu não acreditava em mim, eu falava, eu quero fazer isso, mas não sei se eu consigo. E minha mãe sempre falava, meu filho, não importa os outros, importa que você vai fazer, faça sempre o seu melhor, porque todos nós somos diferentes. Então, você vai fazer de um jeito, o teu coleguinha vai fazer de outro jeito. Mas se vocês fizerem o melhor de vocês, é isso que está valendo. Então, esse foi o grande ensinamento de Dona Darnel. Por isso que eu sou fã dessa garota, né? Está lá em Natal, 72 anos, então firme e forte. Então, essa é minha grande ídola. Mas, realmente, falar para minha família foi uma semana depois por causa das dores. Pô, E a primeira medalha, quando tu ligou pra tua mãe?